Boa noite, pessoal, tudo bem aí? Muito frio hoje, hein? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a todos pela participação. E eu sou Andréia Ferreira, sou consultora e instrutora de cursos da área fiscal tributária. E hoje eu estou aqui para passar para vocês sobre um tema que ainda nos escritórios de contabilidade e também nas empresas, quem tem o departamento contábil fiscal interno, ainda tem muitas dúvidas. Então hoje eu vou passar para vocês alguns pontos relevantes, mas vale lembrar que esse assunto é um tema de longo diálogo, porque tem muitas informações, né? Mas o que eu vou passar para vocês aqui vai dar um geral do que de fato é o diferencial de alíquotas, porque ainda tem empresas, tem colaboradores, funcionários de escritórios de contabilidade que ainda tem muitas dúvidas, né? Por que eu digo isso? Porque antes da pandemia, né, eu dou aula também em vários locais e a maioria dos meus alunos sempre fala: nossa, professora, o DIFAL, o diferencial de alíquota, é tudo a mesma coisa? O que seria isso? Né? Eu tenho muita dúvida nesse sentido, porque para mim é tudo a mesma coisa. Eu, particularmente, Andréia, digo que não é a mesma coisa, porque cada um tem um mecanismo diferente de cálculo, cada um tem um mecanismo diferente de interpretação, cada um tem a sua legislação. Então hoje eu vou apresentar para vocês dois tipos de diferencial de alíquotas. Nós vamos falar sobre empresas que são contribuintes, e depois eu vou falar de empresas que não são contribuintes ou até mesmo os não contribuintes, que somos nós, pessoas físicas, tá? Então, na verdade, antes de falar sobre diferencial, né, eu tenho que explicar também de que tipo de imposto, né, de qual tributo que a gente vai falar. Porque o diferencial de alíquotas, ele é tratado pelo ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, né, sobre serviços e mercadorias em si. Então, esse ICMS, esse imposto, esse tributo, ele tem o seu regulamento do ICMS, ele tem sua norma, né? São várias informações dentro desse regulamento, que é o Decreto 45.490 de 2000. Quem quiser digitar lá no Google, Decreto 45.490 de 2000, é o decreto atualizado com todas as informações atuais, com as legislações vigentes, que trata esse imposto, esse tributo chamado ICMS. Então, esse diferencial de alíquotas que nós vamos tratar hoje é sobre o ICMS, né? Que no caso é o ICMS de pessoas, de empresas contribuintes, e o ICMS de não contribuinte, vamos dizer assim. Então, a princípio, porque tem muitas pessoas que não são da área fiscal, inclusive nos meus cursos eu sempre estou observando que muitos profissionais da área contábil estão migrando para a área fiscal. Por que disso, né? Por quê? Porque a área fiscal hoje, né, com certeza, juntamente com a área contábil, trabalhista, ela evoluiu muito, principalmente na sua tecnologia da informação. Por quê? Porque tem o SPED, né? Esse Sistema Público de Escrituração Digital, essa nova obrigação, vamos dizer assim, nova não, né? Porque fazem mais ou menos mais de 11 anos que ela está aí no mercado e está sendo exigida pelos governos, né? Para poder o contribuinte enviar as informações todas, com todos os detalhes que ela efetua, aquela escritura nota, aquela escritura parte contábil, enfim. Então, por causa desse SPED, e principalmente por causa do SPED fiscal, que é o SPED da nossa área fiscal tributária, muitos funcionários, colaboradores e profissionais da área contábil das empresas estão migrando, né? Ou meio que forçado, porque os escritórios de contabilidade estão mandando, né, esses profissionais para poder agregar na área fiscal, mas na verdade é para poder entender melhor, né, ter melhor entendimento da interpretação, porque a legislação tributária no nosso país ela é muito complexa, tem muitas informações, ela é muito dinâmica, é alterada a todo momento, diariamente surgem várias normas, várias publicações, então a gente sempre tem que estar atualizado. E, por outro lado, o departamento contábil precisa entender o fluxo do nosso mecanismo para poder, de fato, né, na hora de fazer a contabilidade, balanço patrimonial, né, a demonstração de resultado do exercício, ou seja, a contabilidade em si da empresa, ela tem, porque tudo vai impactar lá. Tudo que
nós, departamento fiscal, fizermos, tudo que o departamento trabalhista, de RH, enfim, financeiro, tudo vai impactar no final da contabilidade da empresa. Mas o profissional da área contábil, ele precisa, né, entender melhor os mecanismos da área fiscal. Então, eu observo nos meus cursos que eu ando ministrando que muitos profissionais desta área estão migrando para a nossa, porque realmente vai ficar mais fácil, vamos dizer assim, vai ficar melhor a interpretação quando ele for realmente pôr a mão na massa na contabilidade e vai ajudá-lo também a entender muitos detalhes que até então não era entendido. Então, como a gente tem iniciantes, né, na área, o que eu proponho para vocês hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre o ICMS, né, e depois eu vou adentrar na parte do diferencial de alíquotas. E aí nós vamos iniciar a parte de diferencial de alíquotas para contribuintes e depois para não contribuintes, né, que é o famoso DIFAL da Emenda Constitucional 87 de 2015. Então, a princípio, o ICMS, ele é um tributo. Ele é um imposto que o fato gerador dele ocorre quando existe a circulação das mercadorias. No seu conceito geral é isso, mas a gente sabe que como o ICMS ele tem um regulamento, e detalhe pessoal, cada estado tem o seu regulamento do ICMS. Então, São Paulo tem um regulamento, que é esse decreto que eu falei para vocês, 45.490 de 2000, e os demais estados, cada um possui a sua legislação. Então, o que eu for dizer aqui hoje, referente ao ICMS, eu estou dizendo para vocês que se trata em relação a São Paulo, ao estado de São Paulo. Os demais estados, né, o que a gente vai falar depois seria a parte do DIFAL. Mas o ICMS mesmo, a princípio, hoje eu vou falar para vocês sobre o estado de São Paulo, tá bom? Então, o ICMS, ele é um imposto que o fato gerador dele acontece quando se circula mercadorias. Então, vamos dizer assim, fazer uma prática muito rápida para a gente ter um raciocínio lógico. Então, uma empresa comercial, ela compra mercadorias, ela adquire seus bens, né, suas mercadorias, para poder fazer o quê? A sua revenda, ou seja, o repasse. É nesse sentido que eu falo de circulação de mercadorias, porque é através dessa operação que é feito, acontece o fato gerador e que tributa-se esse imposto. E aí se tributa o imposto na emissão de documento fiscal da venda, né? Essa empresa nossa que está comercializando, ela vai vender as mercadorias. Então o que vai acontecer? Eu vou destacar o ICMS, dependendo aí da hierarquia das alíquotas, se eu estou vendendo a mercadoria para dentro do estado de São Paulo ou para fora do estado de São Paulo. Então, o regulamento ele tem várias tratativas, várias informações que a gente precisa conhecer. Tá bom? Mas a princípio uma empresa comercial, ela revende as mercadorias dela, ela vai sim recolher o ICMS. Ela vai fazer com que o fato gerador desse imposto ocorra na vida da empresa dela. Então, existe esse fato. Existem também algumas observações que no regulamento do ICMS existem modalidades desse imposto, como por exemplo, existem produtos, existem operações que são tributadas do ICMS, tá? Existem produtos e operações que também não são tributadas do ICMS, mas existe o quê? A circulação da mercadoria. Por exemplo, essa não incidência e essa isenção, no caso, a gente chama, né, o legislador, ele denominou como benefícios fiscais. Então, a empresa que trabalhar com certas operações e com certos tipos de mercadorias, ou seja, certo tipo de ramo de atividade que ela exerce, ela vai poder não destacar o imposto porque ela vai ter o direito de não destacar, porque ela está, né, fundamentada legalmente para isso. Então, quando a tua empresa ou até mesmo um fornecedor dos seus clientes, se o teu cliente comprou uma mercadoria e foi observado que não tem destaque do ICMS, provavelmente lá em dados adicionais vai constar, né, uma observação na nota, no documento fiscal, o porquê do não destaque desse imposto. Então, obviamente, se não há destaque do imposto é porque a mercadoria não é tributada. Então lá futuramente, daqui a pouquinho, quando a gente for conversar sobre DIFAL, se a mercadoria não tem tributação, ela não é tributada do ICMS, não há que se falar de DIFAL,
Não há que se falar de diferencial de alíquotas do DIFAL da emenda constitucional, tá certo? Porque o DIFAL, ele é só para produtos que são tributados integralmente do ICMS. Mas pera lá que daqui a pouquinho a gente chega nesse assunto. Então o ICMS, na verdade, ele tem algumas modalidades. Então tem a parte de incidência, que é a incidência do imposto, é onde o contribuinte, ou seja, a empresa, né, chamamos de contribuinte. Ele que é o responsável tributário por esse imposto e por demais tributos também, que provavelmente em outras lives a gente vai conversar. Então ele tem a incidência, tem a não incidência e isenção. Então a não incidência e isenção significa que não existe o fato gerador acontecendo desse imposto, tá? Depois você vai ter a suspensão do ICMS e o diferimento do ICMS. Então essas duas próximas modalidades também não existe a incidência dele no documento fiscal, mas ele é específico, tá? Esse tipo de suspensão e tipo de diferimento, essas modalidades são específicas para tais produtos e ou tais operações, que futuramente também a gente vai conversar. Ou seja, a área fiscal ela tem muita informação, tem muitos detalhezinhos, muito assunto para a gente trabalhar. Para quem está realmente interessado em entrar nessa área, que particularmente eu amo, adoro, porque eu sou profissional da área há quase 20 anos, dou aula há quase 15 anos, enfim, é o que eu sei fazer, é o meu lance, vamos dizer assim. Então eu sei que é um trabalho assim bem minucioso, é um trabalho que a gente tem que é realmente desgastante, né? Porque trabalhar com números, com cálculos, com tributação, com prazos, né? O departamento fiscal trabalha com prazos, é absurdo, né? Aí você termina um determinado mês, aí em alguns 2, 3 dias já começa o outro mês. Então é uma loucura esse departamento. E contabilidade e RH também não fogem muito, né, pessoal? Porque eles também trabalham com prazos. Mas a área fiscal é praticamente semanalmente que tem obrigação acessória e obrigação principal para a gente poder elaborar e enviar para os clientes e também para os órgãos públicos, tá? Bom, então sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o diferencial de alíquota. Eu só dei uma introduçãozinha referente ao ICMS, porque muitos não são da área. Tudo bem que o ICMS é um tributo que muitos conhecem, né? Ele não é um tributo assim, não é um assunto que, nossa, nunca ouvi falar, né? Mas como a gente está fazendo uma live para iniciantes também, eu dei uma introduçãozinha sobre o ICMS, mas mais para frente eu pretendo fazer uma live ou até um determinado curso online sobre informações básicas do imposto, mas básico só tem um nome, porque são informações realmente bem relevantes e são informações que foram retiradas do próprio regulamento do ICMS. Então, é importante, para quem trabalha na área fiscal contábil, tem que saber o que é o ICMS, senão fica complicado. Mesmo porque o ICMS, ele tem várias obrigações acessórias que o contribuinte tem que gerar para entregar para o governo. Na verdade, o contribuinte, que eu digo, a empresa, devido à emissão de documentos fiscais, de todo o movimento financeiro dela, nós da contabilidade, do departamento fiscal, o escritório contábil, ou quem tem uma contabilidade interna dentro da empresa, tem muitas obrigações a fazer. Então, esse ICMS ele é bem relevante. Então, todo mundo que for entrar nessa área fiscal tem que conhecer ICMS. E também IPI, logo mais a gente pode falar sobre IPI. Mas o ICMS é um tributo assim, nossa, que dá pra gente falar bastante. Se tiver que falar a noite toda, a gente fala a noite toda dele. Mas vamos lá. Vamos falar primeiramente sobre o diferencial de alíquotas sobre as empresas que são contribuintes do ICMS. Ou seja, existe o ICMS, né? Que é o ICMS normal, que eu digo, ICMS normal, porque tem o ICMS de substituição tributária também, que é um outro tipo de ICMS, um outro tipo de tributação que esse ICMS possui. Mas hoje nós vamos falar do ICMS próprio, que é o ICMS desse fato gerador que eu estou falando para vocês, das empresas comercializarem, né, comprarem, venderem. Então é esse ICMS que nós estamos tratando, ok? Então vamos lá. O diferencial de alíquota para a empresa contribuinte, né? O contribuinte são empresas, né? São empresas que trabalham com produtos que são tributados do ICMS. Ou seja,
uma empresa comercial de pneus, uma empresa comercial de parafuso, uma empresa revendedora de produtos alimentícios, ou seja, tudo, na verdade, que são vendidos, todas as mercadorias vendidas para nós, consumidores finais ou até mesmo para as outras empresas que são contribuintes para elas revenderem os produtos, esse ICMS é chamado de ICMS próprio para contribuinte dele. Então, existe um diferencial de alíquotas, tá? Que ele é calculado, né? Esse contribuinte ele tem que recolher esse ICMS de diferencial de alíquotas. Por que a palavra diferencial de alíquotas, né? Porque é justamente isso. É uma subtração, é conta de mais e menos. É uma alíquota, ou seja, um percentual subtraindo um outro percentual que vai resultar num novo percentual e aí eu aplico em cima do total da mercadoria, né, comprada. Na verdade, esse diferencial de alíquota que nós vamos falar agora é sobre as compras, ok? As empresas que são contribuintes do ICMS, elas são contribuintes deste imposto e quando elas adquirirem mercadorias de fora do estado de São Paulo, que o destino dessas mercadorias será para uso ou consumo ou para ativo imobilizado dela, ou seja, quando ela adquirir alguma mercadoria que seja enquadrada como um ativo para ela. Então, essa empresa contribuinte do ICMS, uma empresa normal, uma empresa RPA, uma empresa que está dentro do regime da não cumulatividade, regime periódico da apuração. Esse tipo de empresa, ela comprou de fora do estado de São Paulo, ela vai estar recolhendo o ICMS de diferencial de alíquotas. Logo, o que vai acontecer? Se a empresa ela vai recolher esse diferencial de alíquotas, é porque é o seguinte, quando ela comprar de outro estado, né, vamos supor, nós, São Paulo, vamos adquirir mercadorias lá de Minas Gerais. Então, nós estamos adquirindo uma mercadoria de Minas, então Minas Gerais, por sua vez, quando for emitir a nossa nota fiscal, eles vão emitir com alíquota de 12% do ICMS. Por quê? Porque na hierarquia da legislação, nos artigos do regulamento do ICMS, que é o artigo 52 até o 56A desse regulamento, mostra as tratativas das alíquotas internas e alíquotas interestaduais do ICMS. Então, como nós estamos falando de diferencial de alíquota sobre compra de uma empresa RPA, né? De uma empresa normal, vamos dizer assim, que compra de fora para revender, né? Ou de compra de fora para uso e consumo ou ativo, nessa situação de compra de uso e consumo próprio ou de ativo imobilizado, ela vai fazer uma análise quando chegar a nota do fornecedor para ela. Obviamente que o fornecedor ele vai emitir uma nota fiscal com o ICMS a 12%, por quê? Porque dentro dessa norma do ICMS, quando Minas Gerais vende para uma região sul ou sudeste, a alíquota que ele tem que destacar na nota, no documento fiscal dele, são de 12%. Então, veja bem, se eu recebi uma nota fiscal, sendo que essa mercadoria, ela vai chegar, né? E o documento fiscal dela, eu vou entrar no meu livro fiscal da empresa, né? Vamos supor, a gente adquiriu a mercadoria dia 25 e chegou hoje, dia 27. Então, dia 27 de maio, eu vou adentrar essa nota, esse documento fiscal, no meu livro fiscal, e eu vou ter que fazer uma verificação se existe o cálculo desse diferencial de alíquota para fazer. Por quê? Porque essas empresas RPA, quando compra fora do estado, tá? Para destino, uso, consumo ou material de ativo imobilizado, eu tenho que verificar o quê? Se a alíquota do meu produto que está chegando é maior ou a alíquota interna do meu estado, se for maior que a alíquota que veio a mercadoria. Então, existe uma diferença. Então, para esse destino, as empresas RPA, as empresas contribuintes do ICMS, que comprarem mercadorias de outro estado e destinarem essa mercadoria para uso e consumo ou para ativo imobilizado, ela vai ter que fazer um recolhimento de diferencial. Então, eu vou dar um exemplo normal, básico, que é o geral que acontece. Então, a mercadoria veio a 12% e a nossa alíquota interna do estado de São Paulo são 18%. Aqui dentro do estado de São Paulo, a nossa alíquota interna do ICMS são 18%. Minas Gerais destacou para a gente uma mercadoria a 12%, por quê? Porque ela está vendendo para uma outra região. Ela está fazendo uma venda interestadual.
Então, lembrando, aqueles artigos 52 ao 56A, certo? Contém as regras das alíquotas, seja interna ou interestaduais do ICMS. Então, se ela está emitindo uma nota para fora do estado de São Paulo e para a região sudeste, que somos nós, São Paulo, ela vai destacar 12. E, por sua vez, como o destino dessa mercadoria para a nossa empresa é para uso e consumo ou ativo, né? Eu vou estar fazendo um recolhimento desse diferencial de alíquota, que seria o quê? Eu vou pegar a alíquota de 18 menos a de 12, eu vou ter um resultado de 6%. Esse 6% eu vou aplicar em cima do total da operação. Aí emite-se uma guia, né, para poder efetuar o pagamento desse ICMS. E esse valorzinho, esse débito que foi criado, olha que interessante, né? Eu comprei e estou gerando um débito para mim. Por que isso? Porque eu comprei de fora do estado. Então o legislador, ele subentende o quê? Ele subentendeu o quê quando ele criou a legislação? A partir do momento que você comprar, né, o contribuinte que comprar em outro território mercadorias que sejam destinadas para uso e consumo ou ativo, então o governo vai lá e taxa um percentual a mais para ele recolher. Isso são regras, não tem como discutir, não tem como nem entender, ele tem que aceitar e ponto, porque está dentro da legislação, a gente não pode fugir disso, tá? Então, uma coisa que hoje vocês têm que entender o que é a compra das mercadorias de fora do estado de São Paulo para uma empresa normal, RPA, comprou mercadoria de fora para uso e consumo ou ativo imobilizado, então com certeza, provavelmente terá esse diferencial de alíquotas para recolher. Não terá em que hipótese? Na hipótese que a mercadoria aqui dentro, né, vamos supor, veio a 12 de lá. Se a mercadoria aqui for a 12%, se ela for isenta, não é verdade? Não há que se falar em diferencial de alíquota para recolher, tá? Na verdade, assim, se a mercadoria aqui for 12 e veio 12, então 12 menos 12 é 0. Então não vai ter diferencial de alíquota. Agora, se a mercadoria aqui for a 25%, por exemplo, então a alíquota aqui é 25%, porque existem várias alíquotas, tá, pessoal, do ICMS. Essa alíquota de 25% menos os 12% vai dar 13% de diferencial de alíquotas. Então, cabe verificar a legislação de cada estado para dar uma olhada de como que eu tenho que aplicar e calcular esse diferencial de alíquotas sobre esse tipo de aquisição. Tudo bem? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Referente a esse tema do diferencial de alíquota sobre as compras, esse é o tema assim mais tranquilo, né? Vamos dizer assim. Porque assim, quando a empresa adquirir mercadoria de fora, tem que ser feita uma análise, onde os departamentos contábil e fiscal, principalmente o fiscal, né, que é ele que vai fazer a escrituração, vai fazer a montagem das informações para poder fazer as obrigações acessórias e calcular a obrigação principal, que é o recolhimento dos tributos, que o contribuinte vai ter que fazer. Então, esse tipo de diferencial de alíquota é sobre entradas de mercadorias interestaduais, o que eu disse agora, tudo bem? Aproveitando esse gancho, tá? Nós falamos agora sobre empresas RPA, que são empresas comerciais, que provavelmente, industriais também, mas eu digo assim, as empresas RPA que eu digo são empresas que são enquadradas no regime tributário federal como lucro presumido ou lucro real. Tá? Então, essas empresas, se elas trabalharem com mercadorias, com certeza elas são RPA no estado. Então, a partir do momento que ela é RPA, ela vai ter toda a tratativa fiscal como RPA nela. Então, a gente não pode fugir desse caminho. Agora, existe um outro tipo de diferencial de alíquota que é sobre as entradas de mercadorias interestaduais, que são das empresas optantes, adivinhem, do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é um enquadramento do âmbito federal que a empresa se enquadra, né? Em relação a enquadramentos federais também, a gente pode fazer uma live futuramente para eu explicar melhor o que seriam esses enquadramentos. Eu só estou dando essas introduções porque é para a gente poder entender melhor o mecanismo, né, do diferencial. Então, a questão do enquadramento do simples, ou seja, enquanto a empresa lucro presumido ou lucro real, ela recolhe o diferencial de alíquotas, ela poderá recolher o diferencial de alíquotas apenas das mercadorias que forem para uso e consumo e ativo, tá?
Em contrapartida, as empresas optantes do Simples Nacional, toda e qualquer mercadoria, para qualquer finalidade que ela adquirir de fora do seu estado, vamos dar um exemplo nosso, que é o estado de São Paulo. Se a nossa empresa ela é estabelecida dentro do estado de São Paulo e ela comprar mercadorias do Rio de Janeiro, por exemplo, ela sendo Simples Nacional, com certeza ela vai ter que recolher o diferencial de alíquotas. Por quê? Porque o Simples Nacional possui regras diferenciadas da RPA que eu estou falando aqui, tá? Todas as mercadorias que são adquiridas pelos contribuintes, pelas empresas optantes do Simples Nacional, têm que recolher o diferencial de alíquota sobre essa compra, sobre essa entrada, sobre essa aquisição de mercadoria. Por que isso, professora? Por quê? Porque a empresa que é optante do Simples Nacional, ela tem regras específicas, particulares. E uma delas qual é? A empresa sendo simples, né, ela sendo do Simples Nacional, ela tem esse enquadramento, ele unifica, né, ele unifica o recolhimento dos tributos. Então, assim, a empresa que é optante do Simples Nacional, ela vai pegar toda a movimentação dela e vai recolher percentuais pequenos comparados à RPA, do imposto de renda, do PIS, da COFINS, do ICMS. Então, o que o governo, o legislador criou? Né? Pelo fato de eles terem reduzido a carga tributária desses tributos para a empresa optante do Simples Nacional, ele fez o quê? Qualquer mercadoria que a empresa optante do Simples Nacional fizer e for interestadual, nós vamos cobrar desse contribuinte o diferencial de alíquotas das entradas. Não importa se é compra para revenda, se é compra para material de uso e consumo próprio, se é compra para ativo. Empresas optantes do Simples Nacional adquiriu mercadorias de fora do seu estado, possivelmente vai ter que recolher o diferencial de alíquotas também. Então, esse diferencial de alíquotas, nesse momento, foi o que eu passei para vocês. Sobre as aquisições. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a emenda constitucional, que é um diferencial de alíquotas também, só que o nome dele é denominado como DIFAL. DIFAL é a abreviação de diferencial de alíquotas. Mas eu costumo separar na minha cabecinha para eu também não me confundir, porque eu me confundo também, viu, pessoal? Eu estou muito tempo na área assim, mas a cada legislação, como é um flash, a gente fica perdida com as coisas, né? São muitos dados. Mas, então o que eu faço? Uma dica, né? Para eu poder entender melhor, o que eu procuro fazer? Diferencial de alíquotas é sobre entradas e DIFAL é sobre as saídas. Porque o DIFAL da Emenda Constitucional 87 de 2015, ou seja, ele não é muito antigo, o diferencial de alíquota já tem há muito tempo, tá? Agora, o DIFAL, ele surgiu, ele começou a valer de fato a partir de 2016. Então, a emenda constitucional, ela é de 2015 e foi publicada em 2015, só que ela começou a valer de fato em 2016. Então, como que funciona esse DIFAL da emenda constitucional? Nós dissemos aqui que o diferencial de alíquotas é sobre as entradas, tanto para as empresas RPA quanto para a Simples Nacional, correto? Agora, esse DIFAL da emenda constitucional ele é só trabalhado, ele é só analisado pelas empresas RPA. As empresas do Simples Nacional, tá? Não tem essa tratativa de recolhimento desse DIFAL, que são das vendas. É de qualquer venda? Não. É de uma venda específica que eu já vou comentar. Então, esse DIFAL da Emenda Constitucional 87, tá? Eu tô sendo repetitiva mesmo, porque é para você não confundir esse daqui, né? Que a gente acabou de falar. Esse diferencial, esse DIFAL, ele é sobre as vendas de mercadorias para não contribuintes e fora do teu estado. Ou seja, ele tem outras regras. Enquanto um é nas entradas, esse é nas saídas. Enquanto um é para RPA e para Simples Nacional, esse DIFAL é só para RPA. Porque o Simples Nacional foi retirado. Lá no início da legislação, logo quando foi publicado, teve aí uma certa confusão lá, né, no STE. O que aconteceu? STJ? O que aconteceu? O Simples Nacional era para ser também feito esse cálculo desse DIFAL sobre as vendas,
Só que aí, na verdade, essa emenda ela meio que feriu uma certa Constituição, um certo detalhe da Constituição, por isso que eles fizeram aí um remanejo nessa situação. Então, na verdade, para a Simples Nacional não pode, né? Não pode, foi vedado. Não pode ter o recolhimento das saídas para outro estado do DIFAL no Simples. Mas as empresas do RPA, Regime Periódico de Apuração, a partir do momento que ele vende produtos tributados do ICMS, com certeza, quando ele vender para fora do estado e para não contribuinte, ou seja, o cliente dele, ele é pessoa física, ele pode ser uma empresa, mas pode ser uma ONG, pode ser uma instituição, ou seja, não contribuinte significa que a empresa não tem inscrição estadual, ou seja, ela não faz o fato gerador acontecer, porque ela vai comprar para uso próprio ou para ativo para a empresa, né? Para o destino dela é esse, ou uso e consumo ou ativo, né? Então, ela, na hora de vender essa mercadoria, ela vai vender para uma pessoa, seja jurídica ou física, que não vai dar continuidade, né? Não vai dar saída dessa mercadoria, não vai fazer o quê? A circulação da mercadoria acontecer. Então, o DIFAL é especificamente para esse tipo de público. O DIFAL da Emenda Constitucional 87, uma empresa que vender mercadorias para outro estado, para não contribuinte, tem que fazer o cálculo desse DIFAL. O cálculo do DIFAL são vários tipos, inclusive eu gostaria até de mostrar para vocês, fazendo propaganda mesmo, porque eu consultei esse livro, eu gosto dele, tem, né, um monte de, inclusive, rabisquinhos aqui, minhas anotações. Esse livro que fala sobre ICMS, substituição tributária, antecipação e DIFAL. Então aqui tem vários modelos de cálculos, está explicado muito mais assim, detalhado. É da editora Madamu, esse livro, é um guia prático, né, dessas informações de cálculo de diferencial de alíquota. Então vale a pena vocês procurarem essa editora Madamu, tem também venda pela internet, né, porque hoje em dia todo mundo está comprando e vendendo pela internet. Então vocês podem estar adquirindo esse livro, é muito legal, porque ajuda muito. Ele serve para mim, inclusive, diariamente como um material de apoio. Porque a legislação, ela é muito complexa, como eu falei. Então, a gente sempre tem que procurar, assim, várias fontes para poder ter um entendimento preciso, né? Porque você vai passar isso para o teu cliente, então você precisa entender bem o que você vai falar para o cliente. Então, o que acontece? Esse DIFAL, vendendo para não contribuinte, essa empresa vai vender, então ela vai ser a responsável tributária. Ela vai ser a responsável tributária e a responsável pelo recolhimento desse ICMS do DIFAL. Como que funciona esse cálculo, professora? Como que funciona, como que é a tratativa desse DIFAL? Uma empresa, ela vai emitir o seu documento fiscal, sua nota fiscal. Vamos dar um exemplo da nota fiscal modelo 55, que é a famosa nota fiscal eletrônica, né? Ela vai vender as mercadorias, vai destrinchar, vai colocar todos os produtos que ela está vendendo lá na sua nota. E ela vendendo para outro estado e para não contribuinte, o que ela vai ter que fazer também? Além da emissão do documento fiscal, ela vai ter que deixar já o cálculo demonstrado desse diferencial de alíquotas, lá em dados adicionais do documento fiscal, vai ter que emitir uma guia chamada GNRE, que é a Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais. Esse tipo de guia tem que ser paga no mesmo momento que está sendo emitida a nota e antes da mercadoria sair para o transporte, até chegar no seu destino, tem que ser grampeada lá a guia junto com o DANF, para poder transportar a mercadoria sem problema se tiver alguma fiscalização no caminho, né? Então é necessário, além dele emitir a nota, ele tem que apontar o cálculo do DIFAL, emitir a GNRE, pagar, ou seja, eu que estou vendendo para outro estado, para não contribuinte, eu que sou responsável de fazer tudo isso, pago, anexo, aí eu mando para o transportador para ele transportar e levar para o seu destino a mercadoria. Por que foi feito desta forma? Porque assim, essa emenda constitucional ela trouxe uma tratativa, porque até então, até 31/12 de 2015, a empresa
contribuinte que vendia mercadorias para não contribuinte fora do estado, o recolhimento era único e exclusivamente efetuado pelos 12% aqui dentro do estado de São Paulo. Então, eu, São Paulo, vendi uma mercadoria para Minas Gerais e foi para uma pessoa física lá. De repente ela adquiriu a mercadoria pela internet, pelo meu site, pelo e-commerce da minha empresa, né? Porque na verdade esse foi o mercado que foi visto e analisado pelos governos para que fosse criada essa emenda constitucional, entendem? Então eles perceberam que o e-commerce estava fazendo muito movimento, então eles pensaram, analisaram e falaram, não, nós temos que fazer a cobrança desse ICMS, né? Para que outros cofres públicos também tenham o direito desse imposto, né? Então, São Paulo, ele tem a obrigação do recolhimento, a obrigação e a responsabilidade tributária de calcular e de pagar para o estado de destino. Então, antigamente, antes dessa emenda constitucional, eu emitia a nota, vendia lá, destacava 12%, porque São Paulo vendendo para Minas Gerais é 12%, e acabava recolhendo aqui para São Paulo, para o cofre público de São Paulo, os 12% do ICMS sobre aquela venda. Pronto, o estado de Minas Gerais não recebia absolutamente nada de ICMS. Com essa emenda, o que foi feito? Eu, São Paulo, né, vou estar emitindo essa nota para fora do estado, para Minas Gerais, eu vou estar mostrando para Minas Gerais o recolhimento do tributo que eu efetuei para o cofre público dela. Então, é mais ou menos isso para você entender. Então, esse DIFAL, ele é venda de mercadorias para não contribuintes, né? Esse não contribuinte que vai receber, ou seja, que comprou mercadoria, ele vai usar para consumo próprio. Ele não vai revender. Então, alguém tem que ser responsável pelo pagamento desse tributo. Então, a emenda constitucional disse o seguinte, quem vender a mercadoria para esse público, para não contribuintes do ICMS, vai ter que efetuar o pagamento. É óbvio que esse DIFAL, em 2019, porque 2016 ele começou a prevalecer. Então foi feita uma partilha. 2016 era um tipo de percentual que recolhia, eu, São Paulo, recolhia para o destino, aí eu recolhi uma parte aqui também para São Paulo. Olha o trabalho que o Departamento Fiscal tinha. Ele tinha que emitir guias para São Paulo e emitir guias para Minas Gerais. Ainda bem que chegou 2019, a partir de 2019 o recolhimento é 100% efetuado desse ICMS para o estado de destino que a mercadoria está indo. Então o que aconteceu? Sobrou para a empresa que está vendendo, né, a responsabilidade de ele calcular, destacar na nota, emitir a guia, pagar e mandar a mercadoria até seu destino. Então o DIFAL da Emenda Constitucional 87, esse é um dos detalhes que eu estou passando para vocês. É óbvio que, falando assim, parece ser fácil, mas os cálculos são vários. Tem muita informação desse diferencial de alíquota que em uma live não dá pra gente, né? Mas fica o gostinho aí para vocês, para pesquisarem, né? Se você for no Google, ou até mesmo nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, tem todo o detalhamento, tem cálculo. E o mais importante mesmo, o mais importante é vocês saberem que a emenda constitucional de 87 é um tipo de diferencial de alíquota e o diferencial de alíquota sobre compras é outro. Então, o diferencial de alíquotas de entradas é uma coisa, DIFAL é sobre as saídas interestaduais para não contribuinte. Aí, o que vai acontecer? Ainda assim, né, essa emenda constitucional, juntamente com um convênio chamado 93 de 2015, trouxe uma outra obrigação para esse contribuinte que está vendendo para fora do estado de São Paulo para não contribuinte, que é a famosa taxa, que eu chamo de taxa, né? Mas é um recolhimento também de um percentual que ele varia de 1 até 4%, dependendo do estado, né? Ele chama-se FECOP ou FCP, como alguns dizem. O FECOP, ele é o Fundo da Erradicação do Combate à Pobreza. Não são todos os estados do país que aderiram essa taxa, né? Essa cobrança para os contribuintes. Mas a maioria dos estados aderiram, ou seja, quem está vendendo para não contribuinte fora do estado, além de ter que pagar esse DIFAL, essa diferença de alíquotas, que é a alíquota interna com a interestadual,
esse é o tipo de cálculo, a alíquota interna do teu estado com a alíquota interestadual da mercadoria, né? Ou seja, esse cálculo, né, que vocês podem ver depois com mais detalhes, tem o FECOP também. Mas o FECOP, esse fundo, ele é uma taxa que geralmente a maioria dos estados colocaram a 2%. Ele é uma outra guia, é um outro código de receita, tá? Mas ele é para as empresas que estão vendendo mercadoria para não contribuinte. Isso é fato. Mas são todos os estados? Não. Como eu disse aqui, alguns ficaram de fora. Como, por exemplo, Amapá não aderiu ao fundo. Então, se eu vender para Amapá, eu só vou ter o quê? Eu só vou ter o DIFAL para recolher, ok? Santa Catarina também não aderiu. Pará também não aderiu. Então, os demais estados, por exemplo, aderiram e a maioria dos estados são 2%, que é essa taxa a mais, que é uma outra guia que tem que ser pago e anexado ao DANF da empresa para poder circular a mercadoria até seu destino. Só que são de todos os produtos? Ainda bem que não, né, gente? Senão imagine quanto que o contribuinte de São Paulo, por exemplo, teria que estar recolhendo desse imposto. Então, o FECOP são para produtos específicos, são produtos listados que estão dentro desse convênio 93 de 2015 para você também dar uma olhada, uma pesquisada, tá? Então, na verdade, o DIFAL, ele tem muitos detalhes, mas assim, a maioria das informações, só para vocês terem uma base, eu acredito que, né, foi passado para vocês. Eu espero que eu tenha agregado alguma coisa, algum conhecimento aí, porque eu sei que muitos que estão participando já são da área, mas o DIFAL, ele realmente traz muita dúvida. Então, assim, basicamente eu trouxe para vocês terem aí um caminho, né, um norte, um norte para poder depois pesquisar mais a fundo. Mas o mais importante é você sair daqui hoje sabendo que diferencial de alíquotas eu tenho sobre entradas de mercadorias interestaduais, empresas RPA e simples. E eu vou ter diferencial de alíquota sobre as vendas para não contribuinte de fora do estado, que é o DIFAL da Emenda Constitucional 87. E também tem esse FECOP, que é o Fundo da Erradicação do Combate à Pobreza, que são para alguns estados e para alguns tipos de mercadorias, tá? Exceto um estado, que eu vou já comentar para vocês, que é o estado do Rio de Janeiro, que o FECOP do Rio de Janeiro, ele já está meio que agregado à alíquota interna do estado do Rio. Então vamos supor, toda venda que nós efetuarmos para o Rio de Janeiro, independente do produto, não necessariamente precisa estar listado lá no convênio. Ou seja, eu vendi para o Rio de Janeiro, eu tenho que recolher o DIFAL e os 2% também do FECOP. Porque lá no Rio de Janeiro, a alíquota interna, esse FECOP meio que foi agregado lá. Então é 20% a alíquota interna do estado do Rio de Janeiro. Então nós estamos vendendo lá para o outro estado, para não contribuinte, então vendendo para o Rio, eu vou ter com certeza em todos os produtos que forem comercializados para lá, eu vou ter o DIFAL e vou ter o FECOP também. Só não terei o FECOP se as empresas não venderem, não comercializarem, não industrializarem produtos que não estejam listados naquela determinada norma, tá bom? Bom, eu sei que provavelmente deve ter alguma dúvida aí no bate-papo, não sei, talvez no chat, mas aí conforme, depois eu vou verificar, fiquem tranquilos, aí conforme vai, né, a gente vai analisando, eu vou respondendo sim, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, agradeço muito pela presença, desejo assim muita boa sorte para cada um, vamos nos cuidar, né, pessoal, se possível fiquem em casa. Realmente essa pandemia tá bem séria, mas eu sei que se a gente fizer tudo certinho, a gente vai vencer, nós vamos vencer, porque juntos somos mais fortes, não é verdade? E eu gostaria que vocês dessem um like para mim, se inscrevessem no meu canal, ativasse lá as notificações, para que os próximos temas vocês já fiquem a par quando vão ser, né? Pra gente poder dialogar mais um pouquinho, tá bom? Então eu desejo a vocês uma ótima noite, muito obrigada e até a próxima!